Boa noite. Primeiramente, quero agradecer a todos que estão reunidos conosco. Vamos dar continuidade na palestra da semana passada, né, com a nossa psicóloga Lourdes Figueiredo. Ela trouxe a importância, né, a vida que vale a pena ser vivida, e hoje a Lourdes vai trazer um tema extremamente importante, que é o sono. O quanto o sono, né, uma noite mal dormida, pessoas que têm alguns problemas de dormir, como a insônia, o que que elas podem acarretar no nosso dia a dia, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E a Lourdes vai trazer dicas assim super importantes, além de trazer a nossa caixinha do nosso SOS. Então, Lourdes, boa palestra. Meninas, aproveitem bastante. Se vocês tiverem dúvidas, pode, né, interromper durante. Vai estar compartilhando, a gente não consegue ver, mas abre o microfone e faz a pergunta que a Lourdes vai conduzindo, tá bom? Bom, Lourdes, pode começar. Tenha uma boa Ok, palestra. tá bom. Olá, pessoal, boa noite. Olha, eu aqui novamente. E nós estamos na semana e no mês do Setembro Amarelo. Então, nós estamos falando sobre um tema muito importante, que é uma vida que realmente vale a pena ser vivida, né? Então, a semana passada, para quem não assistiu, assista lá, porque tem muitas informações interessantes. Eu estou falando um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, eu estou falando um pouquinho sobre a importância da saúde mental e também estou apresentando algumas dicas de como você, no dia a dia, entender, compreender aquilo que está acontecendo com você, como compreender os seus problemas. Então, se você assistir, tem uma técnica lá que eu passei de algumas perguntas e respostas para você entender o que está acontecendo com você, porque é muito importante. Então, tem muitas pessoas que estão passando por situações bem difíceis. E eu costumo dizer que a gente coloca tudo dentro de um liquidificador e bate, vira aquela mistura e a gente não consegue entender o que está acontecendo. Não tem como você tirar, por exemplo, o ovo, o açúcar, o sal, não tem, porque está tudo misturado. Mas a partir do momento que você passa a ter uma reflexão interna, entender algumas coisas, vai te ajudar muito, né? Então, na prática clínica, o que eu disse até a semana passada é o seguinte: toda vez que eu atendo uma pessoa, a primeira coisa que eu faço é fazer uma investigação sobre a saúde dela. Falamos um pouco sobre isso, né, na semana passada. E hoje eu quero falar sobre não dormir não é normal. Eu costumo dizer que a pessoa que não consegue dormir, ela não vai viver por muito tempo. E quando eu falo isso nas palestras presenciais, o pessoal fica meio assustado. Aí tem várias pessoas que começam a falar, mas eu não durmo, eu tomo uma série de medicamentos, eu acordo várias vezes no dia, né? Então as pessoas sentem medo, né? Então, na verdade, muitas pessoas têm a dificuldade em dormir por conta de maus hábitos, né? Salvo algumas exceções, é pelo fator patológico. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Então, o que é uma higiene do sono? Na verdade, são comportamentos que devemos ter para facilitar o sono, né? Mas, às vezes, as pessoas não têm um problema, como eu já falei, né? Então, é a forma que ela está conduzindo a vida dela. E algo que você começa a identificar, começa a mexer, você muda o hábito, muda todo um contexto na sua vida, né? Eu sou a Lourdes Figueiredo, né? Para quem não me conhece, passa lá. Deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu sou a Lourdes Figueiredo, tenho 57 anos, sou mãe de dois meninos lindos, né?
e hoje eu faço parte do time Girassol. Eu sou graduada, eu tenho bacharelado em psicologia, né? E também eu tenho pós na terapia cognitivo comportamental, que é a TCC. E também tenho especialização em substâncias psicoativas, né? Psicoativas. E qual que é a minha missão? É ajudar pessoas, é acolher pessoas, para que ela tenha um equilíbrio, né? Ajudá-las a ter um equilíbrio tanto emocional, em todas as áreas da vida dela. Eu faço atendimento tanto no online para brasileiros que moram fora, né? E em vários estados, e presencialmente também. Tenho experiência no serviço de proteção básica e no serviço de acolhimento de alta complexidade. Sou escritora e coautora, né, em um livro best-seller que chama-se Contos que Curam, Oficinas de Educação Emocional por Meio dos Contos. É um livro maravilhoso no qual ele oferece várias oficinas para você estar trabalhando com vários públicos. E também sou idealizadora do projeto Espaço Terapêutico na Sala, tanto para mulheres como para meninas. E sou palestrante. E o que é o sono? Tem pessoas que dizem assim, não, eu não preciso dormir, né? Então, o sono, ele é um momento extremamente relaxante e ele é um processo vital para o nosso organismo. Então, o sono, ele faz parte do nosso desenvolvimento. Sem ele, o nosso organismo passaria a apresentar problemas graves, né? Como prejuízos à capacidade de memorização, cognição e o desempenho motor, além de instabilidade, cansaço, dores de cabeça, visão turva e alterações no metabolismo. Então, por aqui a gente vê, né, que o sono é de fundamental importância. E agora eu queria perguntar para as pessoas que estão nos assistindo, que estão aqui conosco, só falar assim: quem é que tem problema de sono? Abre o microfone e fala: eu tenho, eu não tenho. Quem é que tem? Ou você conhece alguém que tem problema de sono? Lourdes, eu já tive muitos problemas com sono, mas hoje, depois dessa higiene do sono, né, eu melhorei bastante. Eu não tenho mais problemas com sono, a não ser quando estou ansiosa, Ok. né? Mas Uhum. isso também, assim, é sobre o sono. Eu acho que você vai chegar lá, lógico, né? Mas Sim. você acha que a pessoa pode trocar, dormir de dia e à noite não? Porque não é a mesma coisa, né? Não, não é. Nós vamos estar falando isso mais para frente. O dia foi feito para. A noite foi feita para dormir. Por quê? Até por conta do contexto da luminosidade. Nós vamos estar falando mais lá na frente. Aí, se eu não responder essa sua pergunta, como você acha que tem que ser, né? Você volta a falar comigo? Sim, tudo bem. Tá Uhum. bom. Quem mais tem problema de sono? Alguém escreveu Lourdes, aí no chat. consegue me ouvir? É Consigo. Estela, consegue Stella. me ouvir? Sim. Eu não tenho, eu encostei e eu durmo. Eu ouvi essa semana de uma colega que é essa dificuldade que ela está tendo de dormir, ela paralisou dentro da balsa, alguém teve que tirar ela, porque pelo fato dela não conseguir dormir, diz que travou, não ia nem para um lado e nem para o outro. E o que que é esse fenômeno? Então, eu vou estar Não sei se eu falando um me fiz pouquinho. entender. Tá. Tá, sim, fez. Eu vou estar falando mais um pouquinho, porque é uma junção de coisas. Então, essa falta de sono, ela não acontece do dia para a noite. É uma junção de coisas e a gente precisa saber, né, se é uma falta, é uma higienização do sono ou se é algo patológico. Tá bom? Obrigada. Ok, tá bom. Pode passar.
Então, olha só, existem as fases do sono, né? Então, nós temos a primeira fase, que ela inicia em torno de 5% da noite, né? E é o quê? Ela fica entre aquela transição, né? Entre vigília e sono, né? Quando a noite escurece, ocorre a liberação da melatonina, que induz a sonolência. Então, o que que vem a ser isso? Quando vai escurecendo, o nosso corpo já libera a melatonina, que ela vai preparando a gente para dormir. Então, quando vai chegando no finalzinho da tarde, a gente costuma sentir aquela sonolência, né? E essa fase de transição em vigília, você já percebeu que às vezes você deita para dormir um pouquinho, aí você dá aquele sobressalto? É porque você está naquele estado, né, entre vigília e querendo entrar no sono. A segunda fase, que entra mais ou menos nos 45%, o seu ritmo cardíaco ele é diminuído e o respiratório também, né? Os músculos relaxam e a sua temperatura corporal abaixa. Então, a gente entra num sono leve, conhecido como sono de conexão. Tem uma terceira fase, que ele tem mais ou menos, ocorre, 30%. É o sono das ondas lentas. O corpo funciona mais da metade da noite, lentamente, o metabolismo cai. O coração começa a bater devagar e a respiração fica mais leve. Tudo isso por quê? Porque está nos preparando para um sono profundo, que é o sono não REM, ou é o sono REM. Anteriormente é o sono REM, agora é o sono não REM, agora é o sono REM. Esse sono, gente, é onde ele ocorre os sonhos, né? Vocês já perceberam quando uma criança ela está dormindo no sono profundo, o olhinho dela fica se mexendo? Você já percebeu? Isso significa que a criança já está no sono profundo. Este é o sono reparador, né? Então, o que que acontece nesse momento? Ocorre a descarga de adrenalina, né? Que é causada também pelos pesadelos, sonhos e a picos de batimentos cardíacos. E também se caracteriza por ser a fase onde ocorrem os... Aqui não está aparecendo os sonhos, né? Onde ocorrem os sonhos. Então, essa fase, gente, todos nós passamos. Então, nós temos uma fase do sono. Qualquer uma dessas fases, quando ela é interrompida, isto a longo prazo vai trazer alguns prejuízos para nossa vida, que é o que eu vou estar falando mais adiante. E aí, né, começa o sono não REM, o sono REM, e depois é um recomeço do ciclo. Então, quando alguém é acordado durante o sono e volta a dormir, retorna à fase 1. Se a pessoa estiver relaxada, pode chegar rapidamente ao estágio REM. Caso contrário, não. Mas olha só, gente, se a melatonina, ela é muito importante para nossa vida. Então, ela tem um pico. Quando começa a escurecer, né? Você já entra naquele estágio de sonolência. Aí você vai dormir por volta de 10, 11 horas da noite, você está entrando nas fases. Se aí por volta de 3 horas, 4 horas da manhã, é onde entra o pico da melatonina, que é o que vai fazer bem para o nosso organismo, né, para o nosso desenvolvimento. Só que se você, nesse inteirinho, acorda várias vezes para ir ao banheiro, ou por barulhos, né? Enfim, uma série de coisas, você não completa o sono. O que é que acontece? No dia seguinte, você não é produtiva. Então, o correto é você deitar e dormir, fazer todo o processo. Se você frequentemente não consegue fazer, né, algumas coisas que eu vou falar agora, talvez você possa se identificar. Pode passar. E aí as pessoas perguntam, né?
Qual que é a quantidade recomendada de sono por idade? Olha só, de 0 a 3 meses, de 14 a 17 horas, de 4 a 12 meses, de 12 a 16 horas, de 1 a 2 anos, de 11 a 14 horas, de 3 a 5 anos, de 10 a 13 horas, de 6 a 12, de 9 a 12 horas, de 13 a 18 anos, de 8 a 10 horas, de 18 a 64, olha só, de 7 a 9 horas, e acima de 65 anos, de 7 a 8 horas. Só, eu conheço pessoas que dormem, gente, de 2 a 4 horas por noite. Quando essa pessoa chega a mim, ela está, né, tirando as crianças, né, falando aqui da fase adulta, a pessoa consegue dormir de 2, 3 ou 4 horas, máximo 5 horas. Então, quando eu vou investigar, eu começo a observar uma série de prejuízos, eu identifico por causa da qualidade do sono que a pessoa tem. Porque aí no dia seguinte ela não é produtiva, ela acorda sem energia, ela não consegue pensar direito, enfim, uma série de coisas que eu vou estar falando. Mas eu quero aproveitar o gancho aqui e falar algo que aconteceu com o meu filho. O meu filho tinha em torno de 2 anos, 3 anos, e ele tinha muitas questões respiratórias, rinite, sinusite, né? E esse menino, ele tinha uma questão na amígdala. Então, ele ia dormir, ele roncava de boca aberta, ele tinha apneia, ele não conseguia respirar. E teve um dia que eu peguei, eu ficava tão angustiada de ver o meu filho. Sabe, era uma coisa tão horrível que eu percebia, eu chegava perto, ele não estava respirando. Aí ele ficava quietinho, daqui a pouco ele e voltava. E o que que aconteceu? Eu gravei, levei para o pediatra dele, ele falou assim, vamos correndo, precisa fazer uma cirurgia. Gente, ele fez a cirurgia da amígdala. O que que aconteceu? E o menino não teve mais nada, ele passou a dormir, porque ele era muito irritado, ele não parava, na escola dava muito... as professoras falavam que ele não conseguia se concentrar, tinha uma série de coisas acontecendo com ele, por quê? Porque ele não tinha um sono reparador. Então, é muito importante você observar os seus filhos, se eles estão dormindo mesmo, porque às vezes eles não estão. Então, precisa falar com o pediatra, ok? Pode passar. E os dados estatísticos, né? Cerca de 72% dos brasileiros sofrem com distúrbios relacionados ao sono, né? Que é entre eles a insônia. Então, dentro disso, existe a parte patológica e existe a parte que é aquilo que eu falei inicialmente, é mudança de hábito. Você mudando alguns hábitos, você já vai ter uma qualidade no seu sono e, consequentemente, uma qualidade de vida. Pode passar. Quais são os sintomas da insônia, né? Fadiga, déficit de atenção, prejuízos no convívio social, familiar, ocupacional e acadêmico, concentração ou memória, alteração do humor ou irritabilidade, sonolência diurna, alterações comportamentais, hiperatividade, impulsividade, agressividade, perda de motivação, propensão para acidentes, erros e muita preocupação. Então, às vezes, tem pessoas que ela tem acidentes. Eu conheço uma pessoa que ela viajou, né? Então ela teve que dirigir muitas horas e não quis parar para descansar. E o que que aconteceu? Num determinado momento, ele dormiu no volante. A esposa olhava para ele, via que ele estava com os olhos abertos, mas na verdade ele estava dormindo, deu um apagão. Aí aconteceu um acidente. Então, muitos acidentes também que ocorrem nas estradas é pela falta de sono. Por quê?
porque a pessoa perde o senso de direção e realmente dá um apagão. Então, o sono é muito importante. Pode passar? E aí, né, continuando sobre as consequências da privação do sono, uma delas é a ansiedade. Então, a falta de sono adequado pode aumentar os níveis de ansiedade e estresse, né, tornando as pessoas mais propensas a desenvolver transtornos de ansiedade. Então, muitas pessoas que eu atendo que têm esse transtorno, ela não consegue dormir direito. E muitas, quando a gente entra com a ação da higienização do sono, a pessoa estabiliza, ela melhora. A depressão também, né, ocasiona irritabilidade e mau humor, né? Então, a falta de sono pode tornar as pessoas mais irritáveis, impacientes e mal-humoradas, afetando os seus relacionamentos e a sua qualidade de vida. Então, de repente, você não teve uma noite de um sono reparador, ou por algum problema que você teve na família, ou para quem tem filhos pequenos, né, que a gente acaba não dormindo, não tendo uma qualidade de sono, e a gente vai trabalhar. Chega no trabalho, a gente fica, qualquer coisa que alguém fala, você já, né, você fica irritada, você fica mal-humorada, e isso acaba afetando o seu ambiente ali, tanto ali como na sua casa. Outra coisa, a memória e concentração, né? Ela pode afetar a capacidade de uma pessoa se concentrar e se lembrar de informações importantes, o que pode levar a dificuldades também no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Então, a falta de sono, eu vejo muitas pessoas falando, nossa, mas eu estou esquecida, eu não consigo mais lembrar as coisas, eu estou com um problema, eu tenho algo terrível na minha mente. E quando você vai investigar, é só fazer a higienização do sono que a pessoa passa a ter uma qualidade de vida, né? Outra coisa, risco aumentado de transtornos psicológicos, né? Então, está associada a um risco de aumento, incluindo os transtornos, né, como eu já falei, de ansiedade, de depressão e outras coisas mais. E os sintomas físicos, né? O que acontece? Quais são os sintomas físicos? Então, eu queria perguntar para alguém aqui. Quando você está com muito sono, eu queria perguntar para alguém que tem problema de sono. Qual é o sintoma físico que você sente? Quem vai falar? Ô, Lourdes, Oi. eu sou uma pessoa que eu durmo cedo, né? Porque eu gosto de fazer as 8 horas de sono, no mínimo. Então, assim, quando vai dando 9 horas, eu começo, parece que assim, minhas energias minam. Sim. Minha energia acaba, eu não produzo mais nada. Aí eu fico também extremamente irritada, né? Porque assim, eu gosto de 10 horas eu estar já dormindo, né? Então, quando isso não acontece, nossa, eu percebo como eu fico muito diferente. E aí, no dia seguinte, eu não dou conta, porque aí me ataca sinusite, eu fico, assim, parece que eu não tenho energia no dia seguinte. Então, o sono, Sim. para mim, ele é extremamente importante nesse sentido. Senão, eu não dou conta. Sim, mas é isso mesmo, ele é de extrema. Por isso que é importante a gente conhecer o nosso corpo. Você precisa saber quais são os seus limites, porque às vezes, por que que você entra numa exaustão, num cansaço? Porque você não sabe qual é o limite do seu corpo. Então, você vai entrando, ou você vai assumindo muitas coisas. Não, eu dou conta, eu vou, e isso não é bom, não é bom. Então, você precisa saber como o seu corpo funciona. Então, assim, quando nós somos. Você pode ver que a criança, quando dá a hora dela dormir, ela chora, ela esperneia em qualquer lugar, ela fica irritada. Aí a gente fala assim: é sono. Aí ela, daqui a pouco, você nana ela, ela dorme e tudo bem. E nós também somos assim, só que nós não respeitamos o limite do nosso corpo. Então, isso é importante para que a gente não venha colher isso, né? Consequências mais tarde.
Pode Ô, passar. Lourdes, a Oi. Marinalva perguntou lá no grupo se o excesso de sono também é ruim. Sim, precisa ter um equilíbrio. O excesso de sono a gente precisa investigar. Precisa buscar uma ajuda para saber o porquê, porque de repente é uma diabetes, é um colesterol alto, então é falta de vitaminas, então alguma coisa não está funcionando, né? Se você na semana passada a gente falou sobre isso, né? Sobre a importância do check-up, né? Então, no caso desse excesso de sono também, então, por exemplo, quando eu entrei na menopausa, eu tinha um excesso de sono, era uma moleza, gente, que eu não conseguia ficar de pé. Era uma falta de energia, eu só queria dormir. Por que isso? Por conta de alguns hormônios femininos que estavam baixos. Então, quando eu entrei com a reposição, eu fiquei bem. Eu fiquei bem. E às vezes pode ser até uma fuga, né, o Lourdes? Às vezes a Sim, tem pessoa ela tem aí, depressão, né? sim, aí no caso já é algo patológico, né? Se a pessoa tem uma ansiedade, uma depressão, outros transtornos, então é uma maneira de se refugiar através do sono. Ela quer dormir, por quê? Muitas vezes ela não quer, ela sente dificuldade em encarar a realidade. Então, para ela, ela quer dormir. A Pode Thierry fez um passar. comentário bem importante, né? Que todos os extremos são uma alerta do nosso corpo. Sim, sim. Por isso que na semana passada a gente falou da importância de como compreender os problemas. Sim. Então, se você era uma pessoa superativa, falante, queria passear, fazer tantas outras coisas, de repente você percebe que algo mudou na sua vida, que você não consegue fazer mais nada, então você para e avalia, porque aí tem algo que não está legal. Ô, Lourdes, Oi, você me ouve? É, sim. qual por que que o adolescente vai ao extremo, quer dormir, e o idoso ele vai reduzindo? Me fiz entender? O adolescente, Sim, se você deixar, é o dia inteiro. E o idoso vai chegando uma certa idade que é assim, eu já falei que eu vou comprar uma fazenda, porque tem dia que 3 horas da manhã, tudo bem, né? Mas 8 e pouca, 10 horas já estou dormindo. Então, assim, o sono vai minguando. O porquê disso? Apesar que você mostrou aqui, né? volta lá aquele slide das horas de sono, por favor. Oi? Não, eu Não entendi. entendi. Eu só pedi para ela voltar os slides. O adolescente, gente, o que é que acontece, ó? Olha aqui, ó, de 6 a 12 anos, né? De 9 a 12 horas, de 13 a 18 anos, de 8 a 10 horas, porque eles estão na fase de desenvolvimento. E eles gastam muita energia, né? Para aqueles que Ah, fazem atividade física, que faz uma série de coisas. Agora, aquele que fica em frente, que se tranca no seu quarto e fica ali conectado o tempo todo, ele não vai querer dormir, porque ele está sendo muito estimulado. Aí, a gente precisa reavaliar isso também. Mas aí, o que que acontece? Eles estão numa fase de desenvolvimento e eles precisam dormir para repor a energia que eles gastam, que eles pensam muito, né? Então, precisa repor. Agora, ó, de 18 a 64 é de 7 a 9 horas. Então, é considerável. Então, você falou assim, né, que não quer dormir. Então, se não consegue dormir, é porque tem alguma dificuldade, alguma coisa está acontecendo. E precisa rever, porque precisa dormir, ó, 65 anos ou mais, de 7 a 8 horas. Porque aí, vai, quando vai chegar. Diga. desculpa, vai aumentando a idade dos 65 para cima, está havendo uma redução, porque é o que mais a gente ouve. Não consigo dormir, ou tenho que tomar remédio. Então, mas aí, ó, é de 7 a 8 horas, acima de, ó, de 18 a 64, de 7 a 9 horas. Acima de É, 65,
de 7 a 8 horas. É uma boa, é algo bom. Agora, por que que não está conseguindo? Precisa investigar, porque alguma coisa está acontecendo. Entendeu? Sim, obrigada. Eu ia falar isso, geralmente, quando os idosos deixam de dormir, eles já, né? Ah, eu não consigo dormir à noite, já entrou numa fase de insônia, né, Lourdes? Sim, E de aí a gente precisa insônia. entender o porquê, né? Porque o correto seria as 8 horas máximas aí de sono. Sim, sim. E precisamos estar atentos, né? Aí tem uma outra coisa também. Geralmente o idoso, o que precisa verificar é assim, ele cochila muito. Ele cochila em vários períodos. Aí, quando chega à É, noite, ele não tem sono. Por quê? Ele cochilou de manhã, de tarde, chega à noite, não tem sono. A minha Então, avó era precisa. muito assim. Eu lembro de quando eu ia para casa da minha avó, ela dormia no sofá. Aí chegava de noite, ela dizia que não dormia. Aí de manhã ela falava: Menina, tô tão cansada, não dormi o dia inteiro, a noite inteira. E eu olhava para ela e falei: Mas a gente dormiu a tarde inteira no sofá. Aham, é isso trocou a mesmo. noite pelo dia. Trocou a É, noite pelo exatamente. E dia. às vezes não percebe, né? Não percebe. Por exemplo, a minha mãe, às vezes, quando ela vem para cá, a minha mãe sentou no sofá, ela dorme. Ela tem 72 anos, acho, ou 73. Ela deita e dorme. E ela ronca e dorme. Aí ela acorda e fala: Ai, mas eu não dormi nada. Eu falo: Mãe, só dormiu. Só dormiu. Ela fala: Não, eu não dormi, passei a madrugada. Aí de madrugada, aí eu falo: Aí de madrugada ela acorda. Ai, eu não consigo dormir também, mas só dormiu a tarde inteira. Então, durante o dia, é aconselhável, né, para os adultos dormir 30 minutos. Se você dorme em torno de 1 hora durante o dia, à noite já vai ser prejudicada. Volta lá. Respondi, Estela? Sim, obrigada. Bem, tirou bem a dúvida. Obrigada. Tá. Pode passar. Pode passar. E aí, as consequências da privação do sono, né, gente, a longo prazo. Então, hoje, os jovens, eles abusam, né, fazem uma série de coisas. Só que nós temos que ensinar, né, desde pequenininhos, sobre a importância do sono. Porque senão, a longo prazo, hipertensão, doenças cardíacas, diabetes, obesidade, depressão, né? E algum tipo de infecção. Você pode ter infecções, né? Por conta de não conseguir dormir direito. Nossa, Lourdes, e faz todo sentido, né? Por exemplo, a infecção, hoje, quando eu estava na revisão do material, eu fiquei pensando sobre essa vulnerabilidade à infecção. É porque, consecutivamente, a nossa imunidade baixa, né? Sim, ela baixa, porque na hora que você está dormindo, quando você entra naqueles estágios do sono, você você cai, né? Você fica num estado de você está dormindo, o coração, antes de você entrar no sono REM, fica mais lento. Então você está vulnerável ali. E você não dorme, o corpo, você não completou as fases para que você tenha energia para ser produtiva no dia seguinte. E, e aí é assim, a gente precisa observar a frequência. Um dia ou outro, tudo bem, mas se frequentemente você leva uma vida no qual não dá importância para o seu sono, a longo prazo você vai colher algumas coisas aí. Pode passar. Aí, nós vamos dar umas dicas. Ô, Lili, Oi? passa o próximo. O próximo. Isso. Olha só. Higienização do sono. Gente, eu tenho certeza que tudo aquilo que nós vamos falar aqui você já sabe. Você já sabe. Agora, por que a gente não faz, né? Então, para que possamos ter uma qualidade de vida e uma boa noite de sono, é importante que você tenha uma rotina.
né? Então, procure dormir e acordar no mesmo horário todos os dias da semana. Se você mantém uma regularidade, você ajuda a ajustar o seu relógio biológico. Assim, todo dia, 6 horas da manhã, eu desperto. Eu não preciso nem de um despertador, porque eu vou dormir tal hora e aí eu desperto. E aí, o dia que eu vou dormir mais tarde, eu também desperto naquele mesmo horário. Mas aí eu não tive uma noite de sono reparadora. Aí no outro dia eu costumo falar que eu estou estragada. Gente, eu sinto literalmente no meu corpo. Quando eu não consigo dormir direito, eu fico estragada. Até eu pegar no tranco, gente, demora muito. Né? A irritabilidade é muita, eu fico mais lenta. Né? Outra coisa, faça o ritual do sono, né? Antes de você dormir, com atividades que possam te relaxar. E aí eu costumo dizer o seguinte, né? Você não se prepara para almoçar? Você não se prepara para tomar banho? Você vai, você toma banho, você pega o sabonete, você pega a toalha, você pega o shampoo, você pensa, hoje eu vou lavar a cabeça, hoje não é dia, né? Que roupa que eu vou pôr, isso, aquilo, você se prepara. E para dormir, gente, é a mesma coisa. Então, 2 horas antes ou mais, você tem que pensar, parar e pensar, nossa, eu preciso me preparar para dormir. E você vai se desconectando de muitas coisas. Se você está preocupado com o que você tem que fazer no dia seguinte, você não pode fazer isso na sua cama. Gente, o quarto é para deitar e dormir. O quarto é sagrado. É sagrado. Então, o que é que acontece? Você precisa preparar esse ambiente confortável para você, né? Então, o que é que você pode fazer? Você precisa pensar, gente, tal hora eu preciso dormir. Então, começa já. Já jantou? O jantar também é muito importante. Você precisa jantar algumas horas, 2, 3 horas antes de você ir para a cama. Porque o que acontece é o seguinte: você come aquela pratada, quem pode comer feijoada, né, que ainda não faz mal, né? Come aquela pratada, deita na cama e dorme. Aí tem pesadelo, tem insônia, então você não tem um sono reparador, porque você não deu tempo do seu organismo fazer a digestão, não deu tempo. E aí você acorda no dia seguinte arrotando, meio estranha, né? Estufada a barriga, né? A boca amarga. Se você bebeu né? Alguma bebida alcoólica, enfim. Então, é necessário que você antes pense que você tem que dormir. Você pensando que você tem que dormir, né? E você começa a se preparar antes, a liberar algumas coisas antes. Então, e aí depois disso, o que é? Uma outra coisa, café. Gente, a semana passada eu falei sobre café e hoje eu vou falar sobre café. E eu estava vendo alguns vídeos, muitos falam sobre café, a ciência fala sobre o café. Eu amo café, eu amo, mas eu não posso tomar café. Por quê? Porque eu percebo que o café ele me deixa agitada. Principalmente esse café expresso, que ele é forte pra caramba. Gente, eu sinto em meu coração, tum, 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 eu sinto. Então, o café você pode tomar um pouquinho de manhã e um pouquinho por volta de umas 2, 3 horas da tarde. Depois disso, não toma mais café, porque isso vai prejudicar o seu sono. Agora a Estela vai me proibir de tomar café, Lourdes. Eu vou descer lá no balcão da Estela para pegar um café, ela vai falar não, proibição da Lourdes. Vou Então, dar horário, vou dar horário. Mas é assim, ô Lourdes, oi. eh, eu acho que é de organismo para organismo, né? Porque eu tomo café com guaraná em pó para tirar o sono e não funciona não, viu, amiga? Eu durmo bem tranquila. Tá. Tem Agora tem algumas pessoas. gente que
Tem Tá. gente que não pode tomar porque tira o sono mesmo. Para mim, o café não tira o sono. Uhum. Então tá. Olha só. Dependendo do horário que você toma, eu vou pedir para você fazer um monitoramento. Não tira os, pode ser que não tire o seu sono, mas procura monitorar quais são as outras coisas que vão aparecendo em virtude disso. Então, o café, ele é um estimulante. Então, tudo é chás, né? Chamate é estimulante. Então, verifica, Tá viu, bom. Estela? Assim, me dá disposição. Eu não tiro o sono, me dá disposição. Mas você já Então, viu que. à noite é para ter disposição? Não, dá no certo horário, mas se eu encostar, minha filha, encostou, os olhos fecham. Tanto que eu Tá falei que eu bom. mudei de cenário, né? Eu mudei de cenário, porque assim, ó, depois do almoço eu tomo ele com guaraná em pó, né? Já há mais de 40 anos. Não tira, Lourdes. Antigamente o guaraná me tirava, assim, me deixava. Eu ia até umas 3 horas da manhã acordada porque ele me deixava ligada. Agora não dá mais efeito, entendeu? Mas eu vou me monitorar, que nem você está falando, para ver o que causa, né? Sim. Outras coisas que estejam causando, né? Tá. E aí, gente, é muito importante também a gente criar um ambiente confortável de sono. Então, mantenha o quarto escuro, fresco e silencioso, com esse calor, né, que está fazendo aqui, não sei aí como é que está para você. É, invista num colchão confortável, né, travesseiros de qualidade. Então, às vezes, você acorda, você vai dormir, você tem um colchão que está todo estrupiado, você tem você tem um travesseiro cheio de ácaro, e você não consegue dormir. E você sente muita dor na coluna, nas costas, então você acorda acabado. Então, é importante também. Há quanto tempo você está com seu colchão? Como é que ele está? Realmente ele comporta o seu peso? Será que ele não tem um buraco lá no meio, né? Agora, sim, falando em buraco no meio, se você usa muito, né? Para quem usa muito o sofá para cochilar, dá uma olhada lá que tem a sua marquinha. Tem a sua Ô, marquinha lá Lourdes, no ô, sofá. Lourdes, Oi. já te interrompendo, né? Menina, você sabe que outro dia eu vi um podcast, não vou lembrar qual foi o médico que estava falando, mas ele estava falando sobre o travesseiro, e aí a moça falou assim, que o pai dela tinha um travesseiro que foi da mãe dele, ou seja, um travesseiro de milhões de anos. E aí o cara tinha, e ela falou que o pai dela tinha uma sinusite, um negócio crônico, Sim. que só melhorou, que um dia o médico perguntou: "E o travesseiro do senhor?" Aí ele falou: "Não mexa com o meu travesseiro. O travesseiro foi da minha mãe." Sim. E assim, aí o cara lá tava falando, acho que era um médico, que travesseiro é no máximo 2 anos e não se coloca travesseiro no sol, né? Não, Ele porque você tava falando ativa, isso. né? Isso, porque você ativa os ácaros mais ainda, porque ele esquenta em volta e por dentro ele fica úmido. E ele falou Olha, que travesseiro velho é casa de cocô de ácaro, filhote de ácaro e de ácaro. olha, 2 anos eu acho muito a troca de um É, travesseiro por dois porque ele anos. falou que a gente baba muito, né? Ele estava Sim, a gente falando baba que muito. a gente baba muito durante o sono. Às vezes a pessoa fala, não, eu não babo, mas baba sim. Ele Baba. falou lá quantos litros que acumula ali no travesseiro das pessoas que babam, né? E Sim. que todo Deixa mundo eu pe... baba. Sim, deixa eu pegar esse seu gancho aí. Ô, Lili, volta aquele lá do coxa, dos lençóis. Tem um outro, não tem? Não, é esse, depois tem as dicas. Aqui tá falando sobre Ah, tá. Tá usar, bom. tipo, as células E- mortas por minuto. sim. Então, dentro disso, Nirsla, que você está falando, você sabia que soltamos cerca de 30.000 a 40.000 células de peles mortas por minuto? Gente, minuto, eu fiquei chocada. Minuto.
essas células, junto com o suor e outros resíduos, como migalhas de comida, pode comer na cama, gente? Não! Ou mesmo micro-organismos trazidos por animais ou nossas roupas podem se acumular nos lençóis e causar problemas de saúde. Então, é isso que você está falando. A gente precisa tomar muito cuidado com a nossa cama, com os nossos lençóis. E dentro disso, eu vou contar uma coisa para vocês. Há muito tempo, tinha uma senhora, isso é verídico, ela tinha muitas doenças respiratórias, doenças de pele. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha, e enfim, essa mulher não sarava e tomou muitos medicamentos. E aí, o que aconteceu? Foi pedido para ela simplesmente trocar o colchão. Só que quando a gente foi olhar o colchão dessa pessoa, tinha dentro resíduos de sangue. Resíduos de sangue. Tinha bichos dentro do colchão dela. Por quê? Ela tinha esse colchão há muito tempo e não cuidava desse colchão também. E aí foi o seguinte, ela jogou o colchão fora, o colchão, tivemos que tacar fogo, porque corria o risco de, né, às vezes você joga alguma coisa, a pessoa pega, né? E após a troca desse colchão, a pessoa, tudo aquilo que ela sentia passou, foi embora. Então, alergias, asma, infecções de peles e até problemas de saúde mental podem ser agravados por lençóis sujos. Então, quando a gente dorme, a gente sua bastante. Então, se você vai deixando aquele negócio acumulado, não troca, gente, você fica doente. E o travesseiro, que você baba nele, né? E você deixa ele ali. Então, olha só, né? E aí você pega algumas pessoas com alguns problemas, e quando você vai investigar, quando você consegue fazer uma leitura integral da vida da pessoa, você consegue detectar algumas coisas. E uma mudança que ela faz numa área da vida dela traz para ela uma qualidade de vida. Então, tem pessoas que não conseguem dormir. Por quê? Porque tem bichos, tem ácaros ali no seu colchão, no seu lençol, no seu travesseiro, Isso ok? é muito louco, né, Lourdes? Quando a gente começa a pensar que, por exemplo, as pessoas chegam da rua com a roupa suja, deitam na cama. As pessoas dormem com a roupa que, tipo, às vezes trabalhou, que foi para o mercado, que Sim, foi para o hospital, por exemplo. E aí ela fala, ah, não, mas é rapidinho a ponto de já ter contaminado, né? sim. A sua cama, você precisa sentar, deitar nela com roupa limpa. Você não pode sentar com a roupa que você veio da rua. É o E seu aí pijama, é uma roupa limpa, é tudo limpo. E aqui, É quando verdade. você trouxe, né, o dado da pesquisa, que pela YouGov descobriu que 37% das pessoas com menos de 30 anos lavam a roupa de cama em quase 2 meses de uso, chega a ser muito Sim, surreal, porque em 2 meses, quanto que isso já ficou imundo? sim. Eu ainda Misericórdia. penso, Misericórdia! tem pessoas que dizem assim, para trocar uma semana. Para mim, tem que trocar 2 vezes na semana. Principalmente no verão, né? Quando você sua bastante. Uma outra coisa que eu costumo fazer também, gente, é assim: quando vem pessoas dormir na minha casa, eu lavo tudo. Eu lavo o cobertor, eu lavo o lençol, eu lavo tudo. Eu não pego essa roupa que a pessoa dormiu na minha casa e coloco no meu guarda-roupa. Eu não faço Com isso. certeza. E também nem coloco no sol. Eu lavo tudo. Então, quando a pessoa vem dormir aqui, está tudo bonitinho, limpinho, cheirosinho, né? Ô, Lourdes, essa, Oi. essa higiene, das roupas, de não ir para a cama, nem ir para o sofá, e etc., nós vimos muito na época da Covid, né? E não Sim, precisava ser só nessa época, né? Porque na época da Covid, praticamente a gente tirava a roupa na entrada da porta, né? Já ia direto sim, para a área de isso, aí já ia para o chuveiro para depois você ter acesso aos outros cômodos da casa, né?
Então, é uma Sim, prática que não precisava ser só naquela época, né? Para a gente levar para a vida toda, né? Roupa da rua já vai para a área de serviço, já vai para o banho, e aí depois você tem acesso à casa. Dá para fazer uma boa higiene e evitar um monte de coisa. Agora, 2 meses sem lavar a roupa de cama, aí é pedir é para ficar verdade. saudável. Por isso que é importante a psicoeducação, porque tem pessoas que ela não, ela acha que não tem problema nenhum, mas Que é quando ela normal, né? é normal, ela aprendeu assim, ela viveu num ambiente assim, então para ela é normal. Então a psicoeducação ela vem nesse sentido, né? De fazer com que assim vale a pena viver, vale a pena ter uma vida saudável. E às vezes você está passando por algumas coisas na tua vida, gente, são coisas simples, são hábitos, coisas que você precisa mudar no seu dia a dia. Então, essa senhora que eu falei para vocês que há anos estava doente, era o colchão, simplesmente isso, gente. Ela jogou o colchão fora, comprou um colchão novo, a mulher ficou bem, né? Cara, que Então, de loucura. repente, é loucura. Essa foi uma experiência que eu tive, que eu falei assim, nossa, e eu fiquei assim, indignada, né? Mas ela não sabia. Ninguém nunca falou para ela. É, pode passar. Os dispositivos eletrônicos agora, Lourdes, como que isso atrapalha a nossa Sim. vida? Bom, eu também sei que todo mundo, você que está aqui, você que vai nos ouvir, você também sabe que celular, televisão, tudo isso, esses dispositivos, eles não fazem bem. Porque na hora de dormir, o que é que você tem que fazer? Você vai dormir. Então tem que deixar num lugar afastado, até por conta das ondas, né? Porque o nosso cérebro, ele tem ondas, né? E esses dispositivos, eles também têm ondas. Então, eles interagem com o nosso cérebro. Então, por isso que muitas vezes a gente não tem uma qualidade de sono. Então, tente evitar o uso desses dispositivos, né? Tem pessoas que é assim, só consegue dormir com a televisão ligada. Deixa a televisão ligada lá, aí ela consegue dormir. Só que, na verdade, nós precisamos preparar o nosso quarto, não pode ter luminosidade nenhuma, por conta da melatonina. Então, sabe aqueles relógios digitais que fica aquela luzinha ali piscando? Até isso não pode. Então, se você, porventura, tem esse relógio, ou tem alguma coisa no seu quarto que fica a luzinha, compra aquele, como é que chama? Tapa-olho. O tapa-olho, né? Que você vai ter uma qualidade de sono e um sono reparador. E é importante quando você fala dos eletrônicos, né, Lourdes, como isso, o celular virou um vício, né? Eu acho que todo mundo pode falar isso, porque poucas as pessoas não dormem com ele, então você usa ele para o despertador, você, não, se acontecer alguma coisa, alguém vai me ligar, vai me Sim, avisar por ele, e você acaba ficando perto dele, então, chegou uma notificação, ele liga, mesmo você dormindo, se você não estiver no seu sono profundo, você vai ser chamado a atenção naquela luz que liga de repente, ou o toque mesmo que baixinho, e isso sim, influencia muito. E a gente vive hoje com o celular, né? sim. Me dá um minuto, peraí. Claro, todo mundo com esse vício, né? O telefone virou um vício Sim, e a gente demora, né, para poder nos desconectar. Às vezes a gente não deixa, a gente não vai. É essa higiene do sono, né? O tempo que você para de usar sim, um celular também é importante. Então, às vezes a gente só bloqueia, vira e dorme. E sim. isso nos Por isso, impacta demais. sim. Por isso que é importante tudo aquilo que a gente tem que fazer, fazer antes. Tem que ver alguma mensagem, fazer antes, para na hora, 1 hora antes de você ir para a cama, você já fez o que. Espera só um pouquinho. Claro.
Alguém aqui faz isso de parar de mexer no celular 1 hora antes? Eu vou afirmar que eu não. Já não vou nem dizer que Eu sim. não paro 1 hora antes, mas eu paro um pouco antes. E aí às vezes, está cheio de notificação, de um monte de coisa. E aí eu simplesmente desligo a internet. Muito bom. É, Então, o tipo, correto seria desligarmos a quando. internet. Então eu desligo a internet e Eu deixo ele no também. silencioso e ponho para carregar. Então, geralmente, quando quem me manda mensagem depois das 9, mesmo que eu estiver acordada, eu já nem respondo. Já é um hábito, assim, porque é o horário que eu vou deitar, que eu vou dormir, então eu Você já já deixo. começou essa higiene do sono, né, Nirla? Já tem um Sim. tempo, Isso, né? já. Então, tipo, vai dando 9h30, 9h40, 10 horas, eu percebo que eu já começo a ficar assim, ah, quero dormir. Foi a Marinalva que disse que também desliga? Foi. Foi? Eu acabo, na verdade, a Estela até reclama comigo, que até no serviço é no silencioso, né? Ah, mas isso Não, é E bom, eu né? costumo, eu não, desligo isso o não é Wi-Fi, bom, desligo desculpa eu tudo. cortar. E eu não levo para o meu quarto, eu deixo ele na sala, ponho para carregar na sala, deixo o despertador, mas na sala. Nada de quarto, são lá distantes de mim quando eu vou dormir. Apesar Muito que, assim, bem. o meu sono, eu tenho aquele sono do nada, né? Eu tenho um sono e eu apago. Aí lá para quando dá umas 2, 3 horas da manhã eu acordo, e ali eu perco o sono. Aí eu levanto e é onde eu fico meio que irritada. Eu tenho até algumas dores, tipo nas costas, atrás do pescoço, justamente por causa disso. Tipo, eu dormi um pouco. Uhum. Então, aí precisa investigar o que é que está acontecendo, porque você precisa dormir, porque os sintomas já estão aparecendo, né? Tá bom? Pode passar. Já falei da cafeína, do álcool, né? Também precisamos tomar muito cuidado. Então, para as pessoas que gostam de beber um pouquinho antes de ir para a cama, peraí, Por isso que o álcool, né, é misericórdia. tão consumido de madrugada nas casas noturnas, nos encontros, porque ele deixa você sem um sono momentâneo, né? Ele vem lá depois no sono, no cansaço físico, na fadiga, na tal da ressaca, né? Mas naquele momento, se você for beber, você não vai dormir mesmo, né? Sim. Então, tomar cuidado com a cafeína, o álcool, cuidado com a alimentação, já falei um pouco. Até outro dia eu comia feijoada, eu ia dormir. Já não Hoje, dormiu. hoje, né, não dormia, tinha pesadelo, sonhava com vaca voando. Então, assim, Misericórdia. uma outra coisa também, alimentos gordurosos. Então, à noite é importante comer algo leve, porque você vai dormir e esse processamento para digerir os alimentos é mais lento, então você não pode comer algo muito pesado. Lourdes, E por um acaso você tem o dado, né? Assim, não sei. Se não tiver, a gente depois descobre para falar numa próxima. Quanto tempo mais ou menos a gente tem que parar de comer antes de dormir? Ela falou 3 horas, né? são 3 horas. 3 horas? Ó, a Estelinha tá afiadíssima. 3 horas. Umas três. Agora, dependendo de como é o funcionamento, precisa avaliar isso também. Tem Sim, porque às vezes pessoas ele tem o processo mais lento para que têm digestão e aí vai te impactar, né? e isso vai impactar. Então, como que é o seu processo de digestão? Então, é importante você se conhecer, porque senão não são 3 horas. Tem pessoas que almoça, toma um café da tarde e depois não come mais nada, não consegue comer mais nada. Então, você precisa saber como que funciona o seu processo da digestão dos alimentos, ok? E a atividade física também é muito importante, ela pode ajudar na qualidade do sono, desde que seja praticado em
horários apropriados. Por exemplo, eu funciono melhor de manhã. Eu tenho que fazer atividade física de manhã. Se eu faço à tarde ou à noite, eu não dou conta, eu não durmo. Então, se você não tem como fazer atividade física de manhã, você precisa tomar cuidado de não fazer atividade física próximo ao horário de você dormir. Aqueles mais jovens, eles até conseguem um pouco, mas dependendo aí, a gente vai entrando 20, 30, 40, 50, 60, já não dá mais. Então, toma muito cuidado, porque às vezes você faz uma atividade física intensa e não consegue dormir. Por quê? Porque, gente, o que a Adrenalina tá atividade alta. física provoca? Ah, porque A ela deixa a gente adrenalina tá agitado, alta, né? né? A pessoa fica agitada. Ao É. invés dela estar Endorfinada. endorfinada, como que é? Serotonada também. Serotonada, endorfinada e o Isso. sono nada. E o sono nada. Ela deita, vira de um lado, vira do outro e nada. Então, o nosso organismo, ele é perfeito, gente. Ele é um reloginho. Basta que a gente entenda o seu funcionamento, cada pessoa é de- reage de uma maneira, aí você pega ele bonitinho, faz a higiene do sono, prepara o seu ambiente, cuidado com os lençóis, cuidado com a luminosidade, cuidado com aquilo que você come. Tem tantas coisinhas. Então, se você, porventura, está muito agitada, você não vai ouvir uma música agitada. Coloca uma música de fundinho, orquestrada ali, né? Não vá para a cama sem sono. Deite-se na cama somente quando você estiver com sono. Então, às vezes, a gente deita na cama e fica lá esperando o sono vir, né? Esperando o sono. Não. Vá para a cama quando você estiver com sono. Então, sente na sala se você não está com sono, pega um bom livro, leia, ouça uma musiquinha, deixa bem baixinho, aí o sono vai vir, aí você corre para a cama e você dorme. E olha só, gente, por que às vezes não conseguimos dormir? Porque nós não temos um ritual de preparar um ambiente para dormirmos. A gente chega e se joga na cama. Não, se você prepara o seu ambiente com um cheirinho gostoso, se prepara ali bonitinho, você vai ter prazer de deitar na sua cama e dormir. Porque você vai entender que aquele espaço ali é para você descansar, não é para você resolver problema. A mente está acelerada, então antes de ir para a cama, se tem alguma coisa que ainda está pendente, pega um caderno, tenha o hábito de anotar algumas coisas que você precisa fazer para o dia seguinte, coloca tudo ali e vai para a cama sem nada. Faça a sua oração, ou você reza, tem aquele tempo ali de conexão com você mesmo, gratidão, agradece pelo dia, pela sua vida, pelo seu quarto, por tudo aquilo que você tem, por aquilo que você ainda vai ter. Tem um coração grato. E isto é o quê? São hábitos que a gente vai mudando, são comportamentos que vão facilitar o nosso sono. Então, eu já falei, né, do limite dos cochilos, são 30 minutos. Então, se você cochila de manhã, de tarde e de noite antes de dormir, gente, não dá. Vai ficar igual os velhinhos, achando que não dormiu nada, mas dormiu o dia todo. Dormir o dia todo. Ô, Lourdes, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui você colocou, tem assim, né? Exponha-se à luz do dia. A luz diurna em oposição ao escuro da noite ajuda a regular o relógio biológico e beneficia o sono. E aquelas pessoas que trabalham de madrugada e dormem de dia? É, elas também, com o tempo, vão desenvolvendo doenças, podem ficar com o corpo fraco. Como é que funciona nessas situações?
Sim, essas pessoas que é o que a gente costuma falar, que ela troca a noite pelo dia, Sim. em algum momento vai apresentar alguma questão. Em algum momento vai. Então, E geralmente essas não tem o que pessoas que fazer. aí a pessoa precisa decidir, entender como ela funciona, quais são as consequências disso, e ela precisa mudar. Ela Mas precisa assim, ó, mudar. eu te pergunto porque, por exemplo, eu trabalhei já de madrugada e eu super funciono na madrugada e eu super durmo bem de dia também. Não é um problema para mim. Então, se eu tiver que dormir durante o dia, porque eu vou fazer algo na madrugada ou trabalhar fixamente na madrugada, isso não me impacta. O Kleber, né, o meu ex-marido, ele tinha um sério problema com isso. Ele foi um tempo para a madrugada e ele pediu para sair porque para ele era inviável. Ele tinha uma irritabilidade absurda, ele não conseguia dormir de dia, ele tem um sono muito leve e isso impactou muito ele. Então, por exemplo, no meu caso, se eu não tenho impacto para dormir de dia e eu consigo trabalhar à noite, isso não necessariamente então vai me gerar um problema. Olha, por um tempo você vai conseguir fazer isso, mas vai chegar um momento na tua vida que você vai perceber algumas mudanças fisiológicas. Eu pergunto porque eu fico pensando, porque assim, tem lugar que a cidade não dorme, por exemplo, São Paulo, a Assim, capital. São Paulo não dorme, as pessoas precisam trabalhar de madrugada porque as coisas continuam funcionando. Como que faz, né, nessa situação? É uma sinuca de bico, né? sim, sim, sim. Porque a luz natural durante o dia, em ambientes abertos, né? O que ela faz? Ela regula também o nosso relógio biológico e Biológico. beneficia o sono. Então, se você está dormindo à noite, subentende-se que você tem um silêncio, você tem a escuridão, né? Ali. Agora, durante o dia, tem o barulho, tem uma série de outras coisas. Então, cada caso a gente precisa avaliar, mas em algum momento algo vai estar aparecendo ali. Perfeito, obrigada. É como se a conta chega, né, Lourdes? A fatura vem. É isso. Eu conheço uma médica que ela trabalhava à noite. E aí, lógico, né? Precisava, tal, tinha que fazer o estágio e era o que ela tinha no momento. E aí tem mais ou menos uns 15 dias, ela, graças a Deus, ela arrumou um trabalho durante o dia e ela agradeceu muito, né? Fez uma despedida para poder voltar à rotina, uma rotina normal, né? Porque foram 5 anos com isso, né? Sim, Dormindo de dia e trabalhando à noite. E aí ela até falou um pouco sobre, né, o porquê que ela estava saindo, sim, porque ela priorizava o sono dela, né? E ela não estava disponível para pagar essa conta futuramente, sim. né? Ela falou É a isso. longo prazo. Isso. A longo prazo a fatura vem. Isso a gente já E acabou falando, né? já falamos. Uhum. E a dica ali de baixo eu acho que é bem importante, né? Se a gente não consegue dormir, nós precisamos de uma ajuda profissional, porque a falta da qualidade de sono vai nos levar a graves problemas de saúde com o tempo, né? Sim. Foi o que eu comecei a falar. Sim, A gente precisa entender o que é o sono. Aquele sono que depende de nós, de uma higienização do sono, de saber o que você pode fazer para ter uma qualidade de sono, e aquele sono que é patológico por alguma situação que você tenha, alguma doença que você tenha, que influencia no seu sono. Mas a maioria é por falta de conhecimento, é por falta de higienização do sono. Porque a pessoa tem comportamentos que, ao invés de facilitar o sono, não facilita. E aí a fatura vem a longo prazo. perfeito. E aí, esse é o último.
Tá, Esse é o último. Eu ia perguntar se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, porque aí eu paro de compartilhar para a gente ir para a caixinha. tá, Não, ninguém tem? Então eu vou parar de compartilhar, tá bom? tá bom. Bora lá. E aí, queridos e queridas, como eu falei no início, na pandemia, nós tivemos o quê? Uma inversão, não foi? Na pandemia, muitas pessoas deixaram o quê? De dormir, ficavam acordadas até muito tarde, principalmente os alunos, até por conta eles estavam estudando virtualmente, e quando retomaram as aulas, esse povo não queria mais, não conseguia mais levantar para ir à escola. Começou a ter problema de sono. Muitas questões começaram a aparecer por conta do sono. Concentração, memória, por conta do sono. Então, assim, você que está aqui e você que vai nos assistir, é muito importante você monitorar o seu sono. Pega um papel e anota a hora que você levanta, como que é o seu dia, a hora que você vai para a cama, como que você se prepara para dormir, como que está o seu colchão, como que estão os seus lençóis, seu travesseiro, como que é esse ambiente para você. Você chega e só se joga na cama. Tem pessoas que acabam não tomando até banho para deitar. E o banho, gente, ele revigora. Então é importante você tomar uma chuveirada, toma um banho gostoso e vai para a cama. E tem gente que não, tira a roupa e se joga na cama. Isso não pode ser feito. De vez em quando a gente acaba fazendo, né? De repente o cansaço é tanto que você chega, se encostou lá e você acorda de madrugada. Epa, já aconteceu isso? Acontece, Já né? aconteceu. Chegar da Mas não. balada, filha. Oi? Se chegar da balada, é só tirar o sapato que está comendo o pé e se joga. Depois a gente resolve o resto. Ah, não vou Resolve o mentir, resto. estou falando a verdade. Não, mas é Então, verdade. isso não pode. É, Então, o sono, ele é muito importante. E nós temos muitas doenças patológicas por falta de uma higienização do sono. E se você entrar com essas ações, você vai perceber o diferencial na tua vida. E às vezes você está pensando que você está doente, que você não tem jeito, e que, sabe, você está pensando tantas coisas que se você parar para pensar no seu sono, você vai falar: nossa, é por isso que eu estou assim. É por isso que a minha mente não funciona. É por isso que eu não consigo pensar. É por isso que eu estou mal-humorada. Você vai pensar uma série de coisas por conta disso. Então, tem coisas que dependem de você. O que é que depende de você? Então, esse assunto aqui, ele é muito amplo. Eu trouxe só um pouquinho para despertar. E quando nós estivermos nas salas de psicoeducação, nós vamos entrar mais a fundo. Você vai fazer uma viagem bem profunda para você entender aquilo que está acontecendo com você. Então, isso é só um pedacinho daquilo que eu quero despertar em você. E aí, nós temos a nossa caixinha. Cadê as nossas caixas? Abram. Quem é que vai tirar uma foto? Eu tiro, peraí. Esperar as outras abrirem. Quem é que está com a... Quem mais tem caixinha aí para abrir a câmera? Mari, A Tiele, Tiele, Gil. Lisandra, ah, é a câmera só. A caixa não
precisa, né? Eu tô Fecha a sem tampa dessa caixa, Dirla. Para que mostrar a caixa vazia? Posso tirar então? Pode tirar. Deixa eu ver se deu certo. Espera aí. Vou mandar aqui no grupo. Aê! Deu Eu certo? não coloquei, eu não fiz a minha, Lili. E não Então tem tá. nenhuma aí, caixinha, para pegar? Depois você arruma essa caixa. Não. Melhore. uma caixinha da Bia. Fala para ela pegar uma caixinha da Bia. Tá. Cadê a Deve Olha caixinha só, da ter. Bia? esta aqui é uma caixa de primeiros socorros emocionais. A semana passada a gente já falou algumas coisas. E hoje nós também trouxemos algumas coisas sobre o sono. Quando nós estivermos dentro das salas, como eu disse que nós vamos aprofundar mais nos assuntos, eu vou passar muito mais coisas para você. Mas o meu desafio hoje é, semana passada e hoje, o que foi que você aprendeu? Eu quero que você coloque no papel e que você coloque dentro da sua caixinha. Porque eu quero desafiar você a parar e pensar, ir além daquilo que eu estou apresentando para vocês. Então, são materiais que vocês têm para o dia a dia, para estar ajudando outras pessoas. Então, eu estou dando só um pouquinho para vocês. Mas o que é que vocês observaram que eu não falei para vocês? E isto também você vai nos ajudar. Então, o que é que você tem para compartilhar conosco, para agregar conosco? Então, essa caixinha, todo o nosso encontro, você esteja com ela. Porque quando nós entrarmos na sala, você vai ter muitas surpresas, tá bom? E aí Vamos tirar tem mais uma até. foto que a Gil chegou com a caixinha dela? Gil, Pode. segura a sua caixinha aí e aparece aí para eu tirar mais uma foto. Cadê você e a caixinha? Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa a Vitória voltar aqui. Foi, Vi? Foi. Aê, muito bem. Alguma dúvida? Cadê as perguntas? A gente já foi fazendo, mas pode perguntar. Eloá, diga-me. E aí, tem algo para compartilhar conosco? Eu tenho, sim, muitas coisas que vocês foram falando, comentando aqui durante a live, eu fui me identificando e fui identificando minha mãe também, Uhum. principalmente em questão sobre não conseguir dormir sem ter um aparelho, um dispositivo ligado perto dela. Ela, ela tem que ter a televisão ligada a noite inteira, senão ela não dorme. Ela acaba dormindo sempre muito tarde e isso está influenciando a minha irmã de 7 anos. Eu tô tentando ajudar ela, mas tá um pouquinho difícil. Mas eu tô incentivando ela. Tanto que a caixinha que eu trouxe hoje, eu falei, ó, Esther, você vai pintar tudo isso aqui do jeitinho que você achar mais legal. Ela pegou o branquinho, pintou as mãozinhas dela, tudo, a roupa dela. Que legal. Mas aí, mas aí eu até falei pra ela, pronto, sujou é porque você manchou também o seu cérebro com alguma coisa que vai agregar ela em questão à criatividade. Sim, isso mesmo. Isso mesmo. Porque ela anda passando muito tempo no celular. Uhum. Então, todo dia eu pego o meu livrinho que eu ganhei, quer ver? Meu pãozinho diário, Legal. chamo ela pra gente ler uma paginazinha Muito por bem. dia. É isso.
Aí, deixa eu dar uma dica para você. Ela tem quantos anos? 7. Ela tem 7 anos. Essa caixa é para vocês duas, neste momento, mas vai chegar um momento que ela vai querer ter uma caixinha só para ela, até por conta da diferença de idade. Mas neste momento você pode fazer junto com ela. Você pode colocar coisas que ela gosta. Você pode pôr lápis de cor, você pode pôr desenhos, você pode pôr caça-palavras. Então, procura ter algumas coisas dentro dessa caixinha para que ela, no lugar do celular, ela possa estar fazendo. Aí você pode usar a sua criatividade e usar mais coisas para colocar aí. Então, no caso dela que tem 7 anos, sabe aquelas coisinhas que você faz pulseiras? Você faz Sei, eu tenho pulseiras, um monte aqui colar. em casa. Então, pega essa caixinha, coloca, pega uns barbantes e coloca lá para ela fazer pulseira, para ela fazer brinco, entendeu? Para ocupar a mente dela com outras coisas. Porque eu estou falando, gente, aqui no caso de uma menina de 7 anos, mas isso serve para todos nós. Então, esses materiais é para uma menina de 7 anos. Mas para você que, de repente, às vezes tem uma vida muito ociosa, ou então, às vezes, não. Ah, eu não tenho nada para fazer. Não, prepara coisas. Separa, de repente, um artesanato, uma pintura, de repente, não sei, tantas coisas, porque cada pessoa é única. Então, tem uma caixa de primeiros socorros emocionais. Tem algumas crianças que eu chamo a caixa do tédio. A caixa do tédio. E aí eu vou. A gente vai conversando e descobrindo muitas coisas que ele consegue, que ele gosta de fazer. E aí a gente coloca tudo dentro da caixa do tédio. Ô, Lourdes, eu Então, vou até falar um negócio, né? Porque assim, eu tive uma reunião semana passada com uma peruana, né, a Alexa, e ela vem nos próximos dias, eu quero trazê-la. Ela tem um histórico bem legal, é diagnosticada com a bipolaridade, ela aceitou o diagnóstico depois de muito tempo, ela toma remédio controlado, ela hoje casou, ela é dona de um restaurante, então ela tem uma vida ativa e normal, apesar do sim, transtorno, que para mim isso é muito importante, porque às vezes a aceitação é o maior problema. E ela se encontrou na arte, né? A arte terapia. E aí ela falando, né? Vai ter uma exposição agora. Eu tô até com algumas ideias de fazer um, como é que fala? Um concurso cultural no Instagram para a gente tentar trazer as pessoas descobrirem talentos. Você falou da ociosidade, mas às vezes a gente está tão acelerado que a gente precisa de um trabalho mais do tédio, sim, né? Fazer um isso, crochê, pintar um livro, escrever um poema, escrever como foi seu sim, dia, às vezes, né? Tipo, um diáriozinho já sim, traz a gente uma tranquilidade de novo, né? Então, isso é muito importante, muito, muito mesmo. Porque às vezes a gente fala, mas eu nem tenho tempo. Então, é mais um motivo para você tentar trazer tempo de qualidade para você, né? sim, sim. E aí, depois, nas salas, eu vou estar trazendo muito mais coisas. Mas eu quero fazer com que vocês pensem aquilo que é bom para vocês. Então, vão pensando em alguma coisa para não ter tédio. Aí a mente está acelerada, não consegue, né? Não consegue se desligar das coisas. Epa, vamos fazer com que essa mente aquiete. Então, comece a fazer coisas que você gosta. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ouvir música, eu gosto muito de pintar. Sabe aquele livro, O Jardim Secreto? Gente, eu amo pintar. Eu amo fazer aquelas coisas. Eu Aquilo para mim pintava é muito com o terapêutico. Arthur, era uma atividade que eu fazia muito em Uhum. dupla. A gente competia quem era ia pintar melhor. Sim, eu gosto muito. Gosto muito também de caça-palavras. Gente, tem tantas coisinhas que eu faço e eu fico ali, a minha mente aquieta. Então, às vezes, você. E aí, isso também me ajuda na hora de dormir. Me ajuda. Então, o que é que você está fazendo por você? Tem coisas que dependem de você. Então, de repente, você fica entediada, você fica triste, você fica nervosa e não faz nada.
Não consegue Verdade. pensar em nada? Então, você precisa se proteger. De que maneira você está protegendo a sua mente? Porque o ataque começa onde? Começa aqui na mente. Então, você precisa proteger a sua mente. E qual é o lugar que você está? Há quanto tempo você está neste lugar? Reclamando, sem encontrar uma solução. O projeto Girassol, ele está aqui para isso, para que possamos bater esse papo aqui e descobrirmos juntos maneiras de melhorar a nossa qualidade de vida. Então, Lu, não desculpa. permita que você tenha uma frequência no qual você não consegue sair, uma frequência de negatividade. Não, você precisa sair. Saia deste lugar que te limita. Diga, Estela. Então, o tema, então, da caixinha, que eu vou colocar na caixinha, seria o que me faz bem, o que eu gosto, o que me acalenta, seria no caso. Isto Isso? mesmo, isto mesmo. E as coisas que nós temos falado, por exemplo, hoje foi sobre o sono. Você aprendeu muitas coisas, né? Muitas Sim, dicas. Você pode pegar algumas dessas coisas e colocar lá para isso. você lembrar. A semana passada também, sobre o autocuidado, sobre o check-up, falei bastante coisas, dei algumas dicas no final também. Assistam novamente e às vezes, participando aqui, alguma coisa passa, né? Mas quando a gente senta e assiste novamente, as coisas vão fazendo sentido. Aí vai aplicando na sua vida. Isso mesmo. Mas essa caixinha, o meu Com desafio, gente, é certeza. que vocês possam. Não é a caixa do tédio, mas é a caixa de primeiros socorros emocionais. Então, eu costumo trabalhar com as crianças também cupons para dias ruins, Muito legal. aqueles dias ruins. Então, eu coloco com eles, assim, muitas coisas que eles podem estar fazendo. Aí, eles estão com tédio, o dia está ruim, eles abrem a caixinha lá, vai lá e pega e faz alguma coisa do que ele colocou ali. Porque quando nós estamos, às vezes, numa depressão, numa ansiedade, a gente não sabe o que fazer, não sabe para onde correr. A gente fica tão ensimesmada dentro daquele casulo que a gente não consegue pensar em nada. Mas se você tem a sua caixinha lá, você vai falar: epa, peraí. Vai lá, pega a sua caixinha e faz alguma coisa que está ali. E aí, no nosso próximo encontro, eu quero ouvir ideias de vocês do que vocês fizeram para colocar dentro das suas caixinhas de primeiros socorros emocionais. Vou estar Ok. passando para vocês também uma lista de filmes muito legais para vocês estarem assistindo. Ao invés de ficar maratonando, né? Séries que não acabam mais. Mas Eu vamos gosto de lá. Oi? eu gosto de maratonar filmes. Quando eu não estou viajando, se não tiver dinheiro para viajar, se deixar, eu fico o dia inteiro assistindo filmes. Adoro. Mas é Ou então, importante. Diga, ou diga. lendo também. Oi? Ou Mas eu lendo. lendo, né? Eu sempre digo assim, é importante você assistir um filme que faça sentido para você e um filme que possa te agregar, que possa te acrescentar algo na tua vida, porque tem muitos filmes que muito pelo contrário, você fica muito mais deprimida e não sabe, né? Assiste por assistir, não. Então você não pode perder o seu tempo por assistir. Não, você tem que assistir para acrescentar algo na tua vida. Porque o teu tempo vale ouro. Vale ouro. Então, Tudo você que faça passar parte uma do vida. aprendizagem, E isso, né? A viagem também. A viagem é cultura, né? Você cultura. está viajando, você tá conhecendo pessoas, conhecendo cidades.
Aí você acha que você tem, eu tenho de problemas na vida, você conversa com aquela pessoa que você nunca viu, você vai ver que o que você acha que tem é nada perto de tudo que ela tem e ela está ali viajando por você, entendeu? Então, tudo faz parte. Verdade. Então, ok, meus queridos e queridas. É isso que eu queria trazer para vocês. Por favor. Aí, Salili, tem mais alguma coisa para falar? Primeiro Ô, dizer mais uma vez que é uma satisfação ter você comigo, que eu amo você assim absurdamente. É tão É tão Todas. fofo, e é tão intenso, e é tão de sabedoria. Hoje eu até brinquei com você, né? Te levei para minha terapia, porque hoje eu falei para minha terapeuta, eu tenho uma psicóloga sênior comigo, e para mim é um orgulho. É uma pessoa que tem uma bagagem absurda, vivência de clínica, de vida mesmo, e traz isso com uma serenidade. E eu sou toda acelerada, você com essa mansidão, assim, então. Sim. A minha gratidão, o meu amor, a minha admiração. Eu creio que as meninas têm essa mesma sensação, porque é gostoso te ouvir. Eu acho que qualquer uma de nós aqui passaria horas num café batendo papo com você e trocando Nossa. figurinhas. Pessoalmente, né, gente? Dá. E isso é o café no pessoal mesmo, de sentar, de ter troca, assim. Então, muito obrigado. Eu tenho certeza que tudo que a gente tem aprendido vai mexer em coisinhas aqui dentro. A educação é algo muito importante. Você sempre traz coisas bem pontuais e cirúrgicas. Então, muito obrigado. Meninas, muito obrigada por vocês continuarem aqui conosco. Eu acho que todos os dias a gente é curado de algo, todo dia a gente aprende algo. A Estelinha e a Marinalva, a gente tem um contato aí todos os dias, para mim é muito importante, elas fazem a diferença no meu dia, na forma com que me recepcionam, na forma com que a gente brinca, que a gente dá risada. Ver a Gil aí com a gente todos os dias também aquece meu coração. Eu fico muito feliz. A Nirla que não desiste, a Tiele que está ali comigo todos os dias ali participando. Eu sei o quão importante o projeto é para ela. E a Eloá, ela está aqui de uma forma tão pontual para ela, só que não é só para ela, né? Você está aqui com a sua mãe, você está aqui com a sua irmã, e eu tenho certeza que com o tempo elas vão se chegando e a gente vai ter a casa organizada aí, né? Ao invés de você disse, a sua mãe está influenciando a sua irmã a dormir tarde, você vai influenciar a sua família a ter novos conhecimentos, novos ensinamentos, trazendo para elas o equilíbrio e a organização. Então, se você sentir necessidade, pode chamar eu, a Lourdes, a Vitória, a Nirla, que faz parte também do projeto, a Lisandra. No pessoal, qualquer dúvida, o que eu faço aqui? A gente está aqui para caminhar com você e com todas as meninas. Então, eu amo muito vocês e até terça-feira que vem com mais coisas para nossas caixinhas aí. Uma boa Lili, noite, um bom dia. ô, Oi, Lili, Obrigada, gente. você está me ouvindo? tô te ouvindo, Não esquece de Estelinha. levar meu prêmio. Amanhã você leva meu prêmio, querida. Levo R$ 1.000, né? Um prêmio que você. Isso, porque eu não dormi. Gente, ela não dormiu hoje, ela Gente, falou que ela não ia virar meme nem figurinha e ela foi premiada. Ai, só porque toda live mostra. A Lili faz questão de te mostrar dormindo, viu? No Eu meio. meu mostro Deus para ela. do céu! Ela é perigosa, viu? Não dá para dar mole, não, porque ela pega e joga na rede. Celinha, se eu brinco com você é porque eu te amo. Fiquem em paz, uma boa noite para vocês. Deus Gente, boa abençoe vocês. noite, fiquem bem. Amo vocês. Boa noite. Beijo. Beijo. Obrigada, Lourdes. Beijo. Outro para você também.